Bem, já rezamos o texto, né? Mas queria convidá-los a ficar de pé para invocarmos o Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha sobre nós, iluminar as nossas mentes, abrir os nossos corações, para que possamos aproveitar bem este momento que Ele nos oportuniza e nos aproximarmos um pouco mais de nosso Senhor Jesus Cristo, desse desejo de conhecê-lo cada vez mais. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que agradecemos retamente todas as coisas, segundo o Deus Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde já agradeço a confraria, a confiança do convite, para que pudéssemos meditar hoje um pouco, trocar um pouco de experiência. Ficamos abertos, né, ao longo da nossa fala, da nossa reflexão, a interrupções, a perguntas, fique à vontade. Eu sou o Jânio, diácono Jânio, tenho provisão de serviço na paróquia Nossa Senhora Perpétua Socorro e fui ordenado diácono no dia 23 de dezembro de 2016, né? Com a graça de Deus, completarei 5 anos, né? Já está bem próximo. Sou muito feliz com esta missão, com este convite que recebi Nosso Senhor Jesus Cristo pela Santa Igreja para servir, dar um pouco mais do que eu já dava. Então, sempre agradeço a Deus por isso e procuro ser fiel nessa missão para dar o melhor de mim em tudo isto. A gente sempre procura se aprofundar um pouco, mergulhar um pouco mais para conhecer e poder, a partir da inteligência que o Senhor nos deu, trazer um pouco mais do desejo de Deus para as outras pessoas. E nesse propósito fiz uma especialização em espiritualidade cristã e orientação espiritual na Faculdade Jesuíta em Belo Horizonte. Para mim foi um marco importante nessa minha caminhada diaconal, porque me abriu muitos horizontes. Tive acesso a uma literatura vasta, tive acesso a professores magníficos, foi muito enriquecedor. E o que trago hoje aqui é um pouco do que adquiri de conhecimento lá em Belo Horizonte. Na disciplina de Cristologia, estudamos um pouco sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente, né, já que o nome já sugere bem, e traz uma perspectiva até um pouco diferente de conhecer um pouco mais de Jesus Cristo. É tão conhecido, né, o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele pergunta: que dizem quem eu sou? E as multidões falam tantas coisas, né? Ele é um profeta, ele é o profeta Elias, né? O João Batista, alguém iluminado, né? Tantas ideias surgem a partir das multidões. E ele se volta para os discípulos: e vós? E para vós, o que eu sou, né? Quem dizeis o que eu sou? E Pedro sempre salta à frente
tu és o Filho de Deus. E faz essa profissão de fé tão bonita, e Jesus vai dizer: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foste tu, não foi a carne que te revelou isso, mas foi o Pai do céu. Já demonstra quanto devemos estar vinculados, unidos, ligados, em comunhão, para que possamos perceber a presença de Jesus. Eles caminhavam juntos, trilhavam este caminho, mas ainda tinham dificuldades. Estavam muito ligados à sua história de vida, muito ligados à religião judaica, e certamente foi muito difícil para eles. E por que não dizer para nós também hoje, que somos tão bombardeados com tantas coisas que nos afastam deste caminho de Jesus e nos dificultam de enxergar quem é Jesus. Essa dificuldade nós só vamos vencê-la através da oração, através dessa união com Ele, dessa busca, incessante por conhecer a Ele cada vez mais, para fazer a sua vontade. E essa é uma oportunidade. Não estou aqui na posição de professor, de mestre, porque mestre só tem um, é o próprio Jesus. Estou nas mãos de Deus, com certeza, para que possamos, de coração aberto, acolher essa brisa suave que é o Espírito Santo, que vai quebrando as resistências, que vai abrandando o nosso coração, para que na suavidade a gente vá tendo esse contato com Ele, pelo seu desejo de estar onde estivermos, de estar dentro de cada um de nós. É pouco tempo, certamente, uma ousadia minha falar sobre Nosso Senhor Jesus Cristo em tão pouco tempo. Com certeza, da minha parte, seria impossível. Mas eu creio que, para Ele, o tempo não conta. No estalar de dedo, Ele abre o coração. Ele revela-se às pessoas. Ele abre a inteligência, como fez no caminho de Emaús. Aqueles discípulos atordoados, angustiados. E Ele abre a inteligência para que eles compreendam, E eles vão reconhecer Jesus no partir do pão. Também, quando eles estão reunidos, as portas fechadas depois da ressurreição, Jesus também abre a inteligência deles para que eles entendam o que Jesus fala, compreendam o que é Jesus. Então a gente precisa desse abrir inteligência por parte de Deus. Desejamos sempre isso. E talvez em 30 minutos, 40 minutos, quem sabe, toca no coração da gente e a gente não sai com aquela iluminação. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de escutar muitas vezes algo que já foi dito e tão repetido. Às vezes uma palavra que você já a escutou na igreja ou em encontros, em grupos de oração. E num determinado momento ela vem como uma flecha. Ela toca profundamente e clareia com que surge esse clarão de você. E as coisas de Deus são assim, pela experiência, pela abertura de coração. E a proposta desse encontro seria nesse sentido, da gente olhar um pouco para a humanidade de Jesus, para a experiência com Ele. Nós vamos dar um desvio e talvez a tendência natural fosse dar aquelas respostas, dar a resposta que Jesus a fez aos apóstolos, E para vós, quem eu sou? E a gente seguiria um caminho bem teológico. Muitas respostas hoje, diferentemente dos discípulos, já tem muitas respostas prontas, talvez dentro de você, a partir da sua experiência com Jesus, você já iria dizendo uma série de coisas, E a gente vai fazer esse caminho diferente, um pouquinho diferente, de mergulhar um pouco da humanidade de Jesus, na experiência de vida de Jesus.
a partir da experiência dos apóstolos, que testemunharam essa experiência que tiveram com ele, principalmente depois da ressurreição, porque eles caminharam, acumularam a experiência, caminhando junto com o mestre, aprendendo, porque Jesus ensinava em todas as oportunidades que ele tinha. E só depois, da ressurreição, Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, meditamos no mistério, o terceiro mistério, quando o Espírito Santo desce sobre eles e que incendeia e dá aquela força e coragem, e eles saem falando daquilo que Jesus desejava que eles falassem. Dava coragem para que eles enfrentassem todas as tribulações que iriam enfrentar. Para iniciar, isso foi apenas uma introdução, vou trazer, pode ficar sentado, que é uma epístola, da primeira carta, a primeira epístola de São João, capítulo 1, de 1 a 3 apenas. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam do verbo da vida, porque a vida manifestou-se, nós a vimos e dela vos damos testemunho e vos anunciamos esta vida eterna, que estava voltada para o Pai e que nos apareceu. O que vimos e ouvimos vos anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra nos mostra claramente que os apóstolos guardaram tudo que experienciaram com Jesus ao longo do caminho. Guardaram e testemunharam e procuraram viver tudo que aprenderam com Ele, que também é o convite de Jesus a cada um de nós. Não é só participarmos da igreja, participarmos aqui da confraria, grupos de oração, nos abastecermos, nos enriquecermos com a palavra dele, guardar no coração, sem colocar isso na prática, no cotidiano do nosso dia a dia, sem viver essa palavra. E queremos sim, nesta noite de hoje, olhar para a vida de Jesus e aprender também com os seus gestos, com o seu modo de ser, com o seu modo de enfrentar tudo o que ele viveu no meio de nós. Então, o testemunho dos primeiros cristãos, após a Páscoa de Jesus, nos traz a boa notícia a partir da experiência que sentiram no caminhar, como falei. Este caminhar que foi uma riqueza para eles. E a gente sabe que foi algo adquirido progressivamente. Eles foram adquirindo aos poucos. Isso já é um sinal para que tenhamos paciência com nós mesmos. Muitas vezes queremos até desistir, nos decepcionamos com as nossas atitudes. Parece que demos muitos passos atrás, diante, muitas vezes, da forma como enfrentamos algumas coisas. Olhamos e até nos envergonhamos, nós mesmos. Mas tenhamos paciência, que com eles foram assim também, viu? Com os apóstolos. Foi devagarinho, dando passos. Mas olhar para a vida de Jesus, diz o texto, é porta para a entrada, para a compreensão da missão do Filho de Deus. O Verbo encarnado que nos revela o Pai a partir de sua vida. Ao olharmos para a vida de Jesus, vemos a interpretação de Deus. Diz o Padre Paulo Ricardo que todas as religiões cultuam o Deus do universo. Por que não dizer o mesmo Deus que também nós cultuamos? Achei forte ele falar isso.
Mas ele diz assim: a religião católica ou cristã se diferencia de todas as outras num particular. É Deus que se fez carne. É Deus que viveu no meio de nós, que se fez homem. E isso nenhuma outra religião teve a coragem, ou não tem como, revelar isto. Ele fala, né? O Buda é o Buda. Ele não diz que o Buda é Deus encarnado. Confúcio, ou tantos outros, não é Deus encarnado. Então essa é uma diferença fundamental, assim, que a gente deve defender isso. E a riqueza da nossa fé. Jesus, o Deus vivo, que habita no meio de nós, que é presença no meio de nós, que caminha no meio de nós. Falando ainda um pouco por que fala da humanidade de Jesus, a gente pode voltar um pouco no tempo e até o século XVIII, muito pouco se falava da humanidade de Jesus. Interessante essa observação histórica. A palavra de Deus era lida como uma biografia. A interpretação da palavra de Deus trazia Jesus sempre carregando de um aspecto da sua divindade. Desde o princípio que já no concílio de Nicéia, né, a gente sabe que ficou ratificado, isso foi questionado, mas tudo isso foi iluminado pelo Espírito Santo, que não se separa a divindade da humanidade de Jesus. Isso, na cristologia, até pedagogicamente, a gente estuda separado, mas apenas por pedagogia. Mas não se separa, sempre viveu assim. E ao longo da história, não sei se por conta das controvérsias iniciais, sempre se valorizou tanto o aspecto divino de Jesus, a sua onipotência, a sua onipresença, o seu poder. E não se tinha um olhar para Jesus homem, que foi perseguido, que foi cuspido, que foi chicoteado, que foi humilhado. Isso ficava um pouco de lado. E no século XVIII, com o movimento racionalista, que teve essa péssima ideia de separar Jesus histórico do Jesus divino, e não deu certo esse pensamento deles, né, desse movimento racionalista, porque o Jesus histórico, por mais que estudemos e pesquisemos, jamais se aproximará do Jesus real, tanto porque os conhecimentos da época, né, os registros são falhos, como mesmo que se fosse nos dias de hoje, com tanta tecnologia que a gente tem, jamais a gente conseguiria, né, aprofundar a ponto de conhecer Jesus na sua inteireza, na sua profundidade. Então não deu certo essa separação, humanidade de divindade. Mas o autor diz assim, Padre Palácios, escritor, né, foi reitor lá dos jesuítas. Ele diz assim, mais uma coisa, acho que Jesus, Deus faz novas todas as coisas. E mesmo desse desastre, né, de separação, ele tira algo positivo. E a partir desse movimento, passou-se a estudar mais, a interpretar a palavra de Deus com esse olhar para a humanidade de Jesus. A se contemplar mais, a entrar dentro dos evangelhos e sentir como Jesus tratava todas as coisas e as situações.
a ver Jesus diante da samaritana, ao lado do poço de Jacó, e você sentir aquela sinergia, aquela delicadeza, aquela, como que se diz assim no curso de diáconos, assim, que é a evangelização perfeita, né? A evangelização de Jesus com a samaritana no poço de Jacó. Em poucas palavras, com aqueles gestos, aquela mulher sai encantada a ponto de a partir do que ela experienciou com Jesus, ela converter toda a família, toda a comunidade, e vir aquelas pessoas escutar Jesus. Então, olhar para estes gestos de Jesus é se aproximar dele, é mergulhar nesse conhecimento dele, de como ele agiu. Então, nessa noite de hoje, que a gente possa ir ao longo dessa fala e compreendendo a riqueza que é rezar os evangelhos, tentando entrar na lógica e na vida de Jesus, a partir da história, a partir das parábolas, a partir de tudo que ele vai contando. O Filho de Deus eterno existia desde sempre, caminha conosco, cumpriu a sua missão do nascimento até a sua paixão. O seu caminhar gera consequências humanas, assim como o nosso caminhar também, viu? Se você pudesse fazer um gráfico aqui assim, a gente ia ver que Jesus, considerando os 3 anos de sua missão, ele, a partir do batismo no Rio Jordão por João Batista, ele já realiza o primeiro milagre, as bodas de Caná, já encanta, já diz lá o Evangelho que converte, os discípulos creram nele, e a partir dali ele vai realizando os milagres que vão dando autoridade ao seu ministério, e ele vai numa curva ascendente de encantamento das pessoas. A gente viu que ele voltou ontem, né, no Evangelho de ontem, ele volta a Nazaré, e como eles ficam encantados com ele, né? Embora que depois, né, das palavras de Jesus, eles expulsam da sinagoga e tentam até matá-lo. Mas Jesus passa por esse período de ascensão no seu ministério, na sua missão, até chegar no ápice em que ele diz assim: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue. E quando ele pronuncia essas palavras, e os discípulos se escandalizam, né? E muitos abandonam o seguimento. E é quando ele mais uma vez volta-se para os apóstolos: e vós, não querem ir também? Onde iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna, diz Pedro, mais uma vez, sempre toma a frente, né? Mas para mostrar que é assim também a nossa caminhada. Além dessa debandada de discípulos, né? Reduziu-se o grupo. Veio também o incômodo das autoridades religiosas da época, que passam também diante, né, da quantidade de gente que seguia Jesus, que também já começaram a persegui-lo, a procurar um jeito de prendê-lo, matá-lo. Houve um declínio assim, na missão de Jesus. Subiu, depois um declínio. Declínio no sentido de adesão a grande, né, as pessoas da época, né? As resistências foram surgindo, os conflitos. Também, né? Mas o grande medo aí era justamente que ele desestabilizou as estruturas existentes, né? Então houve, né, toda essa perseguição. E como a gente pode fugir de tudo isso hoje? A gente está aqui hoje, né? Buscando essa fidelidade a Jesus, buscando viver
com a maior fidelidade possível ao Santo Evangelho. Certamente vocês já experimentaram resistências com relação a isso. A gente vê divisões dentro da nossa própria igreja hoje. Quando a gente olha para o Evangelho, olha para a vida de Jesus, como ele viveu, as coisas que ele falou, a forma como ele enfrentou cada situação, e a gente quer viver assim como ele, segundo o Espírito de Jesus. Aí a gente encontra resistências. Porque o mundo atual que busca tantas facilidades e não quer ouvir aquela voz de Jesus na radicalidade que os discípulos debandaram. E quantos outros hoje já também não abandonaram a fé? Ou querem viver uma fé diferente, fugindo das raízes tão defendida pelos apóstolos, com o sangue deles, dos mártires que deram a vida para que esse depósito da fé fosse preservado, para que tudo que aprenderam com o mestre fosse levado à frente. E a gente deve sim se manter nessa fidelidade. É bonito quando ele diz aqui, o centurião reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus a partir do modo como Jesus morreu, como Jesus enfrentou o sofrimento de cruz, como Jesus enfrentou as chicotadas, o carregar a cruz, sem desespero, obediente ao Pai. Com todos os sinais, sentimentos, ações, gestos, palavras, forma de tratar e enfrentar os acontecimentos do cotidiano. É o caminho para constatar que Deus está presente no meio dos homens e quer agir em seu favor. Tudo isso a gente vê em Jesus. Tudo isso a gente enxerga se a gente faz um mergulho na palavra de Deus com esse olhar. Quando eu vou citando algumas palavras que vão vir na mente, né? Mas assim, quando aquela mulher é pega em adultério, flagrante adultério, e é levada a Jesus e ele baixa a cabeça, né? Continua escrevendo ali no chão, rabiscando. Como ele enfrenta aquela situação? Que levanta, depois da insistência deles, né? Que levanta os olhos e diz, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Veja assim, como a gente deve agir na nossa vida? Com que olhar de misericórdia a gente tem que ter? Então o despertar de hoje é esse conhecer Jesus a partir desse movimento que ele gera na gente, dentro de nós. Jesus viveu para o reino de Deus, para nos revelar que nele o reinado de Deus estava instalado e deu a sua vida por isso. Será que nós estamos dando a nossa vida pelo reino? O que é que temos nós buscado e valorizado ao longo da vida? Essa é uma pergunta que a gente precisa estar se fazendo, porque muitas vezes perdemos o rumo da nossa vida, o sentido da nossa vida, porque se desvinculamos, caímos na aridez, no distanciamento dele. E aí tudo vai perdendo sentido. Nos agarramos a tantas coisas. Nós vimos isso nessa pandemia que vivenciamos agora, o quanto nós estamos apegados às coisas, porque não dizer a própria vida humana.
nossa vida carnal mesmo. Quanto ficou forte isso? As pessoas preocupadas porque perderam patrimônio, porque perderam saúde, porque perderam um ente querido. E quanta despreocupação, vamos dizer assim, com a salvação da alma, com o bem mais precioso que a gente tem, que é esse nosso encontro com Jesus. É avivar esta fé. A gente viu a dificuldade das igrejas de voltarem a serem frequentadas. Parece que as igrejas estão fechadas e esse processo é como que encontraram uma desculpa para rezar menos, eu acho. Eu acho que as pessoas estão rezando em casa e estão vindo menos para a igreja. Assim se espera, irmão. Assim se espera. Ou não, né? Ou não, né? Teve muita gente, quando as pessoas mais de idade, tinha igrejas que tinham bastante pessoas de idade, né? E que elas talvez se acomodaram um pouco. Quem tinha uma base, interrompendo assim, mas quem tinha uma base mais sólida, esse sim buscou. Quando eu falo assim, eu não falo de maneira assim, não generalizando, né? Mas assim, a gente sentiu isso. A gente está dentro da igreja caminhando, a gente sente que houve um esfriamento por parte, né, do grande rebanho. Assim. Obviamente que muita gente até sofreu muito com esse distanciamento social, com não poder receber a Eucaristia, de não participar da Eucaristia, de ter que participar, né, apenas pela televisão. Isso foi sofrido para muita gente, mas para muita gente não foi, não. Muita gente se acomodou, logo se aquietou, porque a preocupação está muito ligada, né, ao corpo, ao sentimento, entendeu? E essa preocupação em salvar-se, que se você olhar para a vida de Jesus, aí eu volto para o texto, né? Se você olhar para a vida de Jesus, era o que importava para ele, né? A gente vê aquele paralítico que desce, né, abre o telhado, desce a dificuldade, né, para vencer toda aquela multidão que é ao redor da casa. Quando ele desce, Jesus olha e diz: a tua fé te salvou. Bem, fica todo mundo, mas rapaz, queria era andar, né? Até hoje ele está preocupado em andar, em se curar das coisas, né? Mas rapaz, o que é mais difícil? Teus pecados estão perdoados, né? Ele disse isso, né? Teus pecados estão perdoados. Você escutar isso de Jesus, você querer mais, tá bom eu aleijado mesmo, tá bom eu fico estourado, eu não sei lá com o que. Teus pecados estão perdoados, tu estás em estado de graça. Se tu morrer agora, tu vai ser recebido nos braços do Pai. Não, mas ficam, né, os murmúrios. É mais difícil eu dizer: pega a tua cama, né, e vai-te embora para casa. Pega a tua cama e vai-te embora, né, para casa. Será que ele disse isso para tantas pessoas, né, nesse período que vivemos? Fica curado, vai-te embora, é isso que tu quer mesmo? O que é que tu vai fazer com essa vida agora, né? Eu acho interessante assim, desde o tempo de Jesus, a obediência era difícil. Porque Jesus dizia não, mas o povo já ia botando, não tem jeito. Era muito interessante. Isso que ele fala, chama-se normalmente essa ordem que ele dava para nos falar, né? O segredo messiânico. Por quê que ele dizia isso? Veja, a experiência é pessoal. Por mais que eu relate aqui as inúmeras experiências que eu já tive, graças a Deus, de sentir a presença dele, de sentir-se acolhido, amado por ele, protegido muitas vezes. Significa muito isso para você.
eu não tenho como eu contar isso na proporção do que eu sinto mesmo. Por mais fidelidade que eu tenha e demonstre, seja um ator assim, tão bom ator para expressar tudo que eu senti, não chega aos pés, vocês não vão sentir o que eu senti. É a experiência pessoal. A experiência é pessoal, então é preciso que as pessoas façam essa experiência com ele. De crer, de viver a palavra, de sentir as coisas como Jesus sentiu. Porque a espiritualidade cristã é uma coisa simples. Não é mais do que isso. Viver como Jesus viveria, sentir como ele sentiria. Agir, a atitude. Qual a atitude que Jesus? E se você estiver conectado, tiver uma vida de oração constante, frequente, você vai ver que durante o dia vão surgir situações que você vai ter aquele ímpeto, aquele desejo às vezes de vingança, de partir para cima. E você vai sentir que não era assim, que não pode ser assim. E por que é que não pode ser assim? É por medo? Não, é porque eu sou discípulo de Jesus Cristo. Ele é o mestre. Eu aprendo com ele. Eu não participo da Eucaristia por participar, não. Na Eucaristia eu recebo. Eu me torno eucaristizado. Ele está comigo, está dentro de mim. Ele está dentro de mim na palavra. E eu preciso ser fiel e coerente a isso. Então, quando fala assim, olhar para a humanidade de Jesus, é isso. Que movimento ele gera em mim, né? Que movimento ele gera em mim. Jesus Cristo não tem a sua vida centrada em si mesmo, né? Ele tem uma missão. Ele é obediente ao Pai. Ele sobe ao monte para rezar, para estar em comunhão. Ele anuncia o Pai, ele revela a face misericordiosa e amorosa do Pai. Ele cumpre, como comecei falando, desde o nascimento até a sua paixão, até a sua ressurreição, subida ao céu. Ele cumpre a missão confiada. Não perco nenhum daqueles que o Senhor me confiou, que o Pai me confiou, disse Jesus. É assim que devemos viver. E esses milagres de Jesus, né, é preciso gerar esse movimento com as pessoas. Que se não for para isto, talvez seja para a nossa condenação, viu? Eu escutei uma vez de Padre Ivan, na catedral mesmo. São coisas assim que marcam, pontuais que às vezes um padre fala que marca a gente, sabe? Você é um cego, aí pede para ver. Sim, pediu para ver. Aí você é curado e tem a graça de receber esse milagre de Jesus. E volta a enxergar, ver. E agora, né? O que farei eu com a minha vista? Qual é a minha postura diante dessa experiência com aquele que é o Senhor da vida? Eu vou continuar do mesmo jeito que eu era? Só que agora eu estou vendo o colorido das coisas, está ótimo, minha vida ficou uma beleza. Parou aí? Veja o compromisso que o milagre gera na vida de cada um de nós. Que a experiência de Jesus deve gerar esse movimento de continuar no caminho de Jesus. Aprendemos com ele que a fé é um ato de confiança e de abandono em Deus. Não é fácil viver a fé, por isso que a gente tem que pedir todo dia: Senhor, aumentai a minha fé. Isso não pode ser uma ejaculatória, uma coisa que a gente repete na adoração, que repete muitas vezes na Eucaristia: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé.
isso do coração, deseje isso. É um dom que precisa desejar-se cada vez mais, o dom da fé. Abandonar-se em Deus, ter confiança. Entrega a Deus e confia. Confia que Ele providencia tudo. Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. Senhor, aumentai a minha fé. Jesus divino é também humano. Não podemos separar essas duas naturezas, né? Já falei sobre isso. A sua onipotência é o amor. Este transbordamento de amor a ponto de doar a sua vida para nos salvar, mas também sofreu perseguição. Então, é muito comum a gente, diante do sofrimento, muitas vezes, a gente vê assim, às vezes uma mãe perde um filho. Eu sei que é uma dor que não dá para mensurar. E Deus, por que Deus permitiu? Aí começam as interrogações, começam, né, as brigas com Deus, porque próprio Jesus sofreu. E por isso que é importante olhar para essa natureza humana de Jesus. Ele é Deus, mas ele não utilizou-se enquanto homem, enquanto encarnado no meio de nós, ele não utilizou-se das prerrogativas de Deus. Porque ele, como Deus, onipotente, onipresente, ele podia fazer qualquer coisa, destrói essa cruz. Por que não estão me perseguindo? Joga fogo, né? Os discípulos perguntaram aos apóstolos: quer que a gente jogue? Desça fogo sobre aquela cidade que não quer nos receber? Calma, não é assim não, vamos para frente. Para frente. A gente sofre a ação da humanidade, a ação do homem. Sofre perseguições, sofre injustiça, calúnia. E tem que ter consciência que enquanto a gente estiver aqui, a gente está sujeito a essas coisas. E a gente tem que tornar esses momentos, essas situações, em oportunidade de Deus aparecer, de testemunhar o nosso vínculo de amor com Ele. Este transbordamento, a onipotência dele é este amor que Ele disse que recebeu do Pai e nos comunicou esse amor, essa alegria de ter recebido esse amor, para que a nossa alegria fosse plena, diz Ele, no Evangelho de São João. E a gente deve comunicar essa alegria às outras pessoas. Conhecer Jesus a partir desses gestos, né? Então, a nossa batalha é a busca de viver como Jesus, apesar de conscientes da grande diferença, né? Da nossa miséria, da nossa fraqueza. Humildemente nos colocamos diante dele, pedindo sempre, né, que o Espírito Santo nos ilumine, nos guie, para que possamos fazer a vontade dele, né? Isso é um pouco o recado, né, que o Senhor nos manda nesse dia de hoje, nessa noite de hoje. Que nós busquemos nos configurar a Ele, conhecê-lo, né, a partir da sua santa palavra, do Evangelho, ter uma vida de oração e procurar viver a cada dia de nossa vida segundo o Espírito de Jesus. Porque isso chama-se espiritualidade cristã. A gente que quer viver seguindo a Ele, temos que viver assim, buscando a cada ação agir como Ele agiria. E quando cairmos, não ficar se culpando nem se lamuriando. Procura o sacramento da penitência, se reconcilia e segue em frente. Se alimenta da Eucaristia e caminha. Como lá no Antigo Testamento, o profeta Elias caminhou 40 dias e 40 noites, naquele pão e aquela água, já como uma prefiguração
da Santa Eucaristia. Hoje nós temos Jesus vivo no meio de nós. Então ele nem compreende. Isso mesmo. Mas essa compreensão, mais uma vez eu te digo, Tem que buscar, né? buscar e ir na paciência, com nós mesmos e com os outros, com misericórdia. Nós não somos melhor do que ninguém. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo. Já faz mais de um mês que era para eu estar aqui, e hoje é que foi dada esta oportunidade, né? Porque era hoje que era o dia para eu estar aqui. Então cada um... O Evangelho, nós estamos no celular mesmo, né? Aí volta e meia, aí eu falo assim, olha, não se vai pro céu sem cruz, não. Sem sofrimento. A gente não quer sofrer, né? Mas se vai pro céu sem sofrimento, não. Isso mesmo, temos que agarrar a cruz e diante dessas situações, com certeza você, enfrentando ela, consciente que ele está do seu lado, você vai sair mais forte. Porque dizem que na calmaria você não vai a lugar nenhum, viu? As caravelas ficaram paradas, né? Um bocado de tempo no meio do mar, viu? Nem ia para frente, nem ia para trás. É preciso ter o vento, porque às vezes no vento, na tempestade, nas tribulações que aí muitas vezes nós somos acometidos em nossa vida, é que a gente descobre, né? Às vezes a grandeza de Deus e a nossa pequenez, o nosso nada diante das coisas. A gente confia em Deus e vai em frente, né? Creio que é assim. Basta olhar os santos, né? A vida dos santos. Existe santos sem sofrimento. E o detalhe é que todos nós estamos sofrendo, mas eles só são santos porque acolheram o sofrimento. Muitos até desejavam, né? São Francisco, Eu também. Desejou bastante. Muito bem. Eu desejaria ficar conversando até bem mais tarde, sabe? Mas já chegou a hora, viu? Sim, agradeço primeiramente a Deus por esta oportunidade, por ter estado aqui com vocês. Espero voltar outras vezes, né? Para caminhar juntos, quem sabe, né? Para rezar juntos, estar juntos como comunidade reunida, né? Em nome de Deus, e mais estiverem reunidos no meu nome, Ele estará no meio de nós. E é dessa certeza que a gente caminha, porque a gente sabe que Ele está no meio de nós. Amém?